Aqui. Bom, então, começamos a nossa última reunião ordinária do ano de 2025, do Conselho Municipal de Turismo das Mulheres. Então, quero agradecer a todos vocês que estão aqui. E nessa última reunião, a gente convidou a Secretaria do Meio Ambiente para estar aqui, falando sobre quais são as ações da Secretaria, qual é a sua contribuição dentro do Conselho da Mulher, e depois a gente vai ter as nossas pautas da reunião para deliberar. Então, obrigada, Bianca e Marisa, por terem vindo. E aí, agora eu deixo com vocês a reunião. Tem meia hora, e depois a gente pode fazer umas perguntas. Mas aí vocês sabem, se quiserem, ao longo da reunião, me falando, pedindo perguntas, aí vocês ficam assim. Vou colocar a gente. Você conhece ela, não? Se quiser parar aqui na mesa perto delas. Pode ser. Só apertar. A gente tem conversado bastante na nossa secretaria como que no próximo ano a gente possa engajar junto ao Conselho da Mulher. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa juntas. Mas para isso, eu vou mostrar para vocês como está formada hoje a secretaria, o que a gente trabalha, quais as ações, para que a gente pense juntos também as nossas ações. Então, meu nome é Bianca, não sei se todo mundo já conhece, sou secretária do Meio Ambiente, a Laís é nossa assessora de gabinete, nós duas somos biólogas de formação e aí estamos aí à frente da secretaria. Deixa eu passar para isso. Então, a Secretaria do Meio Ambiente hoje, a gente tem 4 eixos principais. Tá? Então, a gente tem o setor e o departamento de licenciamento ambiental, o departamento de organização urbana, o departamento de educação ambiental e também das unidades de conservação. Então, dentro desses eixos temáticos, dentro desses departamentos, as demandas elas ocorrem e são distribuídas entre os técnicos e os servidores públicos da nossa secretaria. Todas as nossas ações elas são focadas nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento sustentável, principalmente o número 13, o número 11, o número 15, o número 4. Então, a gente sempre tenta preencher todas as nossas ações e os projetos de acordo com os ODS. Os ODS eles são também uma pauta do próprio plano de governo do prefeito Paulo Leite, e a gente vem seguindo o nosso plano também de uma Secretaria do Meio Ambiente, o plano de governo, obviamente, do prefeito, e o que, em termos de esfera federal, se pede, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são diretrizes da ONU, né? E que vem aí para que os países eles se adequem cada vez mais e trabalhem cada vez mais nas questões de mitigação, adaptação climática, né? A gente tem visto aí diversas situações que a gente tem
vivido no nosso dia a dia, principalmente em termos de mudanças climáticas, desastres ambientais, hora é muito calor, hora é muito frio, época que era para estar chovendo, está seco, época que era para estar seca, está chovendo. Então, assim, muitas situações que a crise climática, né, ela traz a questão dos desastres. E a gente tem pautado muitas nossas ações no meio ambiente para mitigar, para combater, para a gente discutir também ações que fortaleçam nossa preservação ambiental. Tá? Dentro do licenciamento ambiental, a gente tem esse licenciamento das obras e projetos da própria Prefeitura Municipal. Então, todas as obras que vocês veem no município são obras que foram licenciadas ambientalmente falando. O órgão ambiental fiscalizador de obras municipais é a CETESB, que é um órgão estadual. Então, a gente sempre faz toda os nossos projetos técnicos para que a gente possa suprir demandas e legislações e resoluções legais da própria CETESB, que é o órgão estadual fiscalizador. Todos os empreendimentos também do que vocês verificam, né, no nosso município, tanto loteamento quanto os empreendimentos de interesse social, isso. Também passa por uma análise dentro da Secretaria do Meio Ambiente. É claro que é um dos departamentos, né, para esse tipo de empreendimento. São várias secretarias que trabalham, cada um com a sua competência, mas para nós também passa esse momento de análise do empreendimento. Em termos de impacto ambiental, o que aquele empreendimento vai causar no nosso município, quais as ações de mitigações que nós podemos desenvolver para que impacte menos ainda, né? E até a própria adaptação climática envolvendo recursos hídricos, recursos sólidos, como é que funciona a projeção de recursos sólidos para aquele empreendimento, enfim, então são diversos critérios que a gente aborda. E também todas as questões de autorização de intervenção em APP. O que é a APP? A APP é uma área de preservação permanente. Todos os recursos hídricos que vocês veem ao longo do município, área urbana e área rural, né, ele necessariamente precisa estar envolto de uma área de preservação permanente. Ou seja, né, que a gente chama de mata ciliar também, que ela vai contornando todo o curso para que aquele recurso hídrico ele seja ainda mais preservado, né, que ele seja uma fonte de recurso natural cada vez mais, ele não seja esgotado, né, e isso a vegetação ela ajuda. Então também a nossa função é entender como estão as áreas de preservação permanente no nosso município. Então, para isso, a gente tem uma equipe técnica que vai a campo. Essa equipe técnica ela é formada por biólogos, por engenheiros florestais, tá? Então, assim, ela vai a campo, ela verifica toda essa questão, faz levantamento. Essa imagem em si, você quer explicar um pouquinho o que é esse caso? Essa imagem foi um levantamento de vegetação, né? Além de a gente autorizar, tem legislação ambiental específica, se é cerrado, se é mata atlântica, a gente vai lá em loco verificar se tem nascente ou não. Então, essa foi uma ação no campo que a gente foi fazer a caracterização dessa vegetação. E a Bianca falou, quando a gente fala de mudanças climáticas, de desastres, quem é mais afetado é as famílias em situação de vulnerabilidade, as mulheres e as famílias como um todo, né? Então, aí a importância também de algumas ações da nossa secretaria, porque assim, quem mora nas periferias, quem mora nas beiras dos barrancos e nas beiras dos rios que vão sofrer as enchentes, são as famílias em situação de vulnerabilidade. Aí a gente pode pedir para a empresa contrapartida ambiental, como que ele vai pagar esse dano ambiental, e isso pode ser revertido para essas famílias também, com esses cuidados todos que a Secretaria vai desenvolvendo aí nos processos de licenciamento ambiental. Essa é uma pauta muito importante que ela levantou. Isso chama-se justiça climática. A justiça climática é um dos eixos temáticos que foi discutido na Conferência Nacional do Meio Ambiente. Nós estávamos presentes tanto na etapa municipal, fizemos aqui a Conferência Municipal do Meio Ambiente, como a Assembleia Estadual, como a Assembleia Nacional, e um dos eixos temáticos era a justiça climática, exatamente o que ela falou. Então, quem que acaba pagando pela situação? São, né, as famílias
vulneráveis, as pessoas em vulnerabilidade, e por isso, ainda mais, a gente precisa pensar nas ações de mitigação ambiental. O nosso setor de urbanização urbana, em março desse ano, nós lançamos o programa Volta para a Cidade Viva. Esse programa, ele é um programa de arborização urbana. O que é arborizar, né? O que é arborização? Gente, é plantar. A gente sabe que o município ele tem um déficit arbóreo significativo, ou seja, a gente precisa aumentar a nossa cobertura vegetal, a gente precisa aumentar a nossa quantidade de árvores. E nossa secretaria, esse ano todo, está fazendo toda a parte de inventário, diagnóstico e também a gente está plantando, né? Esse plantio de árvores, ele não é aleatório. Por quê? O que a gente vê no nosso município? Muitas espécies que foram plantadas de forma indevida. Então, eu imagino que vocês já notaram aí nos noticiários a questão de árvores caídas, né? Quando vem a chuva, vem os ventos. Por que isso acontece? A gente tem muitos plantios que foram feitos anos atrás que não era a espécie mais adequada para aquele local, para aquela calçada, para aquela rede de energia. Então, a gente também precisa fazer um trabalho de prevenção. E aí também tem um outro programa que é vinculado à CPFL, que é o Programa Arborização Recíproca, que a CPFL verifica o quê? Quais são as árvores que estão na rede elétrica. Bianca, mas o que é avaliado nisso? É assim, existem, tecnicamente falando, toda a questão das criações de rede de energia, primária, secundária. Quando cai, né, a energia que a gente fala, quando cai a energia, a gente pode afetar de 600 a 3 mil pessoas, dependendo da localização. Então, locais que estão pontos críticos, por exemplo, próximos a hospitais, próximos a escolas, próximos a locais assim, delicados, a gente precisa fazer esse trabalho de prevenção, que é a análise da CPFL em relação ao risco de queda daquela árvore, ou seja, ela já está oca por dentro, às vezes a árvore está linda por fora. Então, nossa, mas aquela árvore, mas ela já está com alguma doença, ela já está oca por dentro, ela já está numa situação de risco de queda, né, um critério de risco de queda. E aí a gente precisa tomar algumas decisões, tomadas de decisões importantes para a gente olhar como um todo, olhar a coletividade. Tá? Mas, muito se fala essa questão da prevenção, mas o que a gente tem hoje com mais vigor e mais empenho são os plantios. Tá? A gente já contou mais de 3 mil mudas de árvores esse ano, e vamos continuar com esses dados. Então, além do programa de arborização urbana, a gente tem a gestão do viveiro municipal, hoje o viveiro municipal está sob a gestão da Secretaria do Meio Ambiente, e também, por último, a doação de mudas. A doação de mudas. O viveiro municipal ele tem feito alguns mutirões de doação de mudas. Essas doações elas são permitidas 2 mudas por CPF, então a gente faz uma divulgação e a gente faz essa doação de mudas. Um dia, a gente fez 2 doações, a gente tem um planejamento de fazer. A última, nossa, gente, foi uma loucura. Acho que foi mais de 1.500 mudas doadas num dia. Bombou. O viveiro municipal, uma coisa foi muito legal, porque para a gente é importante ter esse interesse da população e ir lá buscar uma muda e falar, eu quero plantar, né? Então a gente está incentivando isso também. Então, no próximo ano, a gente vai ter muitas desses mutirões aí. Então, alguns dados para vocês. Então, nós já tivemos, em 2025, um quantitativo de 3.681 mudas plantadas no nosso município, 1.935 mudas doadas. E aí, Bianca, para quem? Aonde? Como é que funciona? Então, a gente cobra projetos institucionais, escolas, a gente já contou em todas as escolas do setor leste, e aí a gente vai por setor do município para que a gente consiga se organizar. Então, no setor leste, a gente vai para o oeste, norte, então a gente vai fazendo esse fechamento para que a gente consiga atender todas as escolas, né? As campanhas de doação espontânea também, promovida pelo governo municipal, e 11 escolas atenistas. 11 escolas aqui no setor leste. Quer falar um pouquinho das imagens, Laís?
Essa primeira foi numa escola municipal, foram alunos bem pequenos, então a gente atende idades variadas, a gente já plantou com a universidade, já plantou com os alunos dos ensinos iniciais, né, que são os bem pequenininhos. Então, o programa de arborização é uma ferramenta que a gente consegue trabalhar com qualquer um. Né? E isso é uma das temáticas que a gente fala, dá para trabalhar mais com o conselho nas ações de plantio, que são ações também bem legais. Essa imagem do meio é um dia de doação lá no viveiro. Essa imagem da ponta foi com a Faculdade de Galileu, né? A gente também participou de doação de muda com eles. O apoio técnico a gente também tem deles, né? Então, a gente tem essa troca com a universidade do apoio técnico, que a Bianca falou, de decisão ou não sobre o mar. Então, a gente tem essa troca, inclusive de apoio técnico com eles. A gente plantou com o pessoal do esporte, né? Uma ação atendendo as pessoas com necessidades especiais. Também participaram do plantio, foi bem legal para a gente, foi um público diferente. E aí, mais outras. Essa primeira foto foi no Jardim Botânico do IB, do Instituto de Biociências da Unesp, que a gente também fez uma ação. E a outra é com os pequenininhos também na escola municipal. Esse evento do esporte foi o evento teve das Olimpíadas, Paralímpicas. Então, assim, foi ótimo, foi incrível, gente, porque a Clarita, né, secretária de esporte, né, recentemente ela fez também a jornada da inclusão, virada, né? Então a gente também está se engajando muito e o plantio de árvores é uma coisa assim que todo mundo fica encantado, todo mundo quer fazer já naquele momento. Então é uma ação que a gente pode incluir, por exemplo, em todos os eventos que a gente for fazer, no conselho, por exemplo, a gente pode incluir um plantio. É algo que, né, a gente pode proporcionar de várias formas. É bom para uma memória, né, para criança. Essa memorinha. Então, olha, filha, foi você que plantou essa árvore nesse jardim desses. Exatamente. E a gente afetiva, e a gente trabalha com Tem alguns estudos que saíram, né, que chama-se banho de floresta. Que ele muda, inclusive, o nosso estado emocional desse contato com a natureza. Então, levar eles para fazer observação da floresta, ou ter o contato com a terra, fazer o plantio, não é só uma ação de meio ambiente, mas uma ação de bem-estar. E aí temos o Departamento de Educação Ambiental, no Parque Natural Municipal do Cachoeira da Marca, que é a nossa unidade de conservação, ela ocorre um monitoramento guiado dentro dessa unidade de conservação, com a educação ambiental, os monitores dentro da unidade, né, dentro do parque. Então, a gente recebe as escolas municipais, toda semana tem escola lá, tá? Visitação dos alunos, né, uma média anual de 1.500 estudantes no local. Visitação de turistas também, que é um dos pontos turísticos mais vistos hoje no nosso município, é a Cachoeira da Marca, e o último É um polo de pesquisa científica. E a gente também tem a questão da pesquisa científica, que ela ocorre em todos os nossos equipamentos, vamos dizer assim, desde a Cachoeira da Marca, até o parque municipal, e tudo que a gente consegue incluir pesquisa, a gente inclui, né? E aí é muito vinculado também com a Unesp. Então, a gente tem parcerias com a FCA, com a BD, então a gente deixa muito em aberto a recebimento de pesquisa científica nos nossos espaços, né? Eu acho que tinha um nosso cientista que estava fazendo um estudo de borboletas. Eu acho que era. É na Marta. Era da Marta. A gente vai publicar as pesquisas que estão sendo feitas nos equipamentos, porque assim, nossa, fantástico, né? E a gente teve muitas mulheres cientistas que foram fazer. A gente está até pensando, né? Tem o dia, acho que não sei se é nacional ou se é mundial, das meninas e mulheres na ciência. Entendi. E aí sempre a gente está ainda vendo como que a gente ou homenageia esses pesquisadores que estiveram nos nossos parques, ou a gente faz uma mobilização desse dia também, que é um dia bem importante.
crianças. Vamos, de novo, lembrar desse momento, né? Chamar elas, envolver e falar, puxa, quem sabe um dia nós também vamos ser a cientista que vamos estar aqui, né? Então, assim, um pouquinho, eu conheci a escola do meio ambiente, eu sou muito ligada à natureza, assim, né? Eu acho que eu sou ativista de mim mesma na natureza. Eu nasci na roça, permaneço até hoje buscando esse meio. E aí eu fui convidada para ser a madrinha de um projeto lá nessa escola do meio ambiente. E eu fui padrinhar um projeto dos passarinhos, que é uma japonesa que cuida, inclusive ela lançou o livro todo com o projeto dos pássaros. Foi a coisa mais linda. Ela foi minha orientadora e eu sou autora do livro. Eu estou falando com a Pro. Exatamente, ela ainda é uma das autoras do livro. E eu fiquei um ano como madrinha do projeto. Depois eu brincava assim, né? Você viu a Silvinha? E agora eu passo a faixa para você. Eu saí e ela entrou nesse Eu a gente esteve lá, vou mostrar. Mas sim, todos eles me convidam para ir nesse projeto lá, Escola do Meio Ambiente. Daí aconteceu também que eu sou da Associação dos Poetas, eu gostava de poesia, e eu escrevi a poesia esse ano pelo patrono da escola, o titular da escola, o Hernando Leonardo. Então, daí tive também a Maria de lá para levar o livro. É muito gostoso, sabe? Mas o projeto do passarinho. Eu conheci aí, eles plantaram, ali tem uma reserva, né? Isso, então a gente fez a doação de mudas para eles. Na reserva. Para eles poderem cultivar com os alunos. A professora Silvinha, assim, porque Porque ela foi orientadora da Laís no mestrado e doutorado, e ela foi a minha banca no mestrado e no doutorado também na UNESP. A gente tem muito vínculo com ela. E a Laís, ela é observadora de aves, ela faz fotografia, ela é autora, ela é super naturalista. Ela me fala, no dia eu estou falando com especialista. Então a gente tem muito vínculo com a professora. E é claro que por isso, né, a gente também está super engajada com a professora Silvinha. Na escola regional a gente fez a inauguração da ponte, agora do Cerrado, porque Esse eu não fui. ela fez, né, com recurso ali a ponte. foi agora na conferência, ela mostrou a foto para nós, lá no terceiro da passarinhada. Não, foi incrível. E assim, a A escola é uma escola. nossa, eu fiquei impressionada, porque no caminho todo, eles foram fazendo teatro. Sim. Eu E você conheceu a professora Roseli? conheci. Não. Sim. Nós somos muito amigas, eu e ela. Nossa, olha, a gente ficou E aí, então, o ano todo eu participei dos eventos dela, que ela fez o Passarinhando, depois ela fez Irmão do Meu Brasil, né? E ela faz o teatro, porque nós fizemos teatro junto, no Senado, eu e ela. Então, ela tem todo o ritual teatral. Nossa, é muito legal. A gente gosta muito e a gente também está bastante engajada pelos projetos de lá. E vocês já têm livro desse ano, do Passarinho? Não saiu livro? Não, saiu do, acho que é 2024. Eu não tenho isso daí, é difícil de conseguir. Eu vou te perguntar. Ah, a gente já traz para você. Tira também, Vou ter que trazer Eu não tenho, eu tenho o primeiro que saiu. o segundo tá bonito também. Tá bonito, né? E aquela exposição da Pinacoteca em você? Não, a exposição Os não. pássaros. A exposição não. Vamos lá? Aí a gente, na linha de educação ambiental, fala do que é uma unidade de conservação das crianças. A gente tem o privilégio, né, de ter uma unidade de conservação de proteção integral na nossa região, que é a Cachoeira da Marta. A gente fala um pouquinho dos ecossistemas, né, eles aprendem na prática. Eles podem ir no Cerrado, que a gente tem em Botucatu,
e eles podem ir na Mata Atlântica do interior, que é o que a gente tem aqui. Então, eles, ecótono, encontro de biomas, o que significa isso? Né? Eles veem na prática, a floresta que a gente tem é estacional semidecídua. Semi de às vezes cair, às vezes não, e decídua é de cair. Então, caem as folhas. É semidecídua. Então, tem época do ano que ela está sem folhas. Então, eles vão lá na Cachoeira da Mata e veem as árvores secas sem folha. Depois, eles voltam no verão e vê aquela árvore exuberante. E ele, isso é semidecídua, agora eu entendi. Então, a gente faz essa educação ambiental na prática usando a nossa unidade de conservação. E fala também um pouquinho das espécies ameaçadas e como os alunos podem ajudar na conservação. O que eu posso fazer em casa, pequenas ações, triagem de resíduos, onde vai parar o meu resíduo que eu não deixo de responsabilidade, de envolvê-los também de forma que eles sejam atuantes na conservação do meio ambiente. Essas são algumas fotos, né, lá da Cachoeira da Marca, dos grupos. A gente recebe no centro receptivo, depois faz um piquenique, e aí eles fazem todo o passeio. Eles fazem, acho que nessas fotos ela não. Eles fazem todo o circuito aí pelo parque. E aí o parque, então, ele se destaca por ser uma unidade de conservação, tem áreas de visitação, tem áreas exclusivas de pesquisa, né? Não é todo o parque que as pessoas podem visitar, tem áreas que são restritas à preservação e à pesquisa. E a gente tem a Floresta Estadual de Botucatu, que é a vizinha da Escola Hermânia Donato, que é a FEB, né, conhecida carinhosamente como FEB, que é um fragmento do cerrado no nosso município, que a prefeitura, a secretaria, está bem dedicada a proteger e, quem sabe, transformar em uma unidade de conservação, porque hoje, atualmente, ela não é uma unidade de conservação, mas é uma área muito importante, inclusive que é uma escola a céu aberto sobre o que é cerrado, né? A gente está buscando, a gente já fez diversas reuniões com a própria secretária do Estado, a Natália Rezende, né, secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, já fizemos reuniões com a Fundação Florestal, mostrando o interesse do município em transformar essa área em unidade de conservação municipal. Eu acredito que a gente vai avançar. O parque municipal é dessa? Não é unidade de conservação. Não é. Não. Eu moro numa quadra. Eu vejo muito lá. Muito mesmo. Aí tem umas peculiaridades, né? Tem algumas peculiaridades da local, né? Isso, tem. Ali o parque municipal ele não é da categoria de unidade de conservação, mas é uma área de preservação, né, que a gente também tem se engajado para cada vez mais e melhorar as questões do parque. E a gente também tem alguns eventos importantes que são realizados pela Secretaria de Meio Ambiente todo mês, né, que são os marcos da Secretaria. Um é o Junho Verde. O Junho Verde ele é instituído por um decreto, onde o mês inteiro a gente faz ações de educação ambiental para o público variado, né, participando crianças, é um mês bem intenso para a Secretaria. A gente sempre comemora o Dia do Cerrado, né? Esse ano foi comemorado na FEB, inaugurando a trilha, vou mostrar uma foto para vocês. A gente tem a Feira do Verde, também bem característicos da nossa secretaria. E talvez para o ano que vem a gente consiga trazer férias no parque, né? Porque o nosso parque é muito utilizado pela população, pelas crianças nas férias, e as mães vão com as crianças lá. Então, para o ano que vem, a gente quer tentar trazer um evento de férias no Parque Municipal. Isso, Dia do Cerrado é dia 11 de setembro. Acho que é setembro. Acho que é 11 de setembro. E a Feira do Verde é setembro. Esse ano a gente passou setembro. ela, normalmente é setembro também, mas esse ano a gente deu uma modificada na data da feira. Cada 11 de setembro, isso dá certo. Foi exceção esse ano, né? Foi. Aí são algumas imagens de algumas ações. A gente fez também várias ações de limpeza no município, né, com parceria com Costa Limpa, então a gente movimentar a população para sair, pegar resíduo,
falar um pouco de educação ambiental. Essa primeira foto foi uma ação no Morro de Rubião que a gente fez, né? Enchemos um caminhão de resíduos. Essa segunda foto embaixo do caminhão foi no Junho Verde. A gente fez na Escola Pacheco, foi uma atividade de treinamento visando aí as medidas mitigadoras para as mudanças climáticas. Então, pensando que a Escola Pacheco era do lado do Parque Municipal, a gente fez um treinamento de fuga para caso de incêndio florestal. Se o parque pega fogo, como as crianças saem, né? E a gente teve apoio da Defesa Civil, foi uma ação bem legal, a gente ensinou eles a fazerem na fila, os avisos sonoros, quem tem que seguir, como eles têm que sair, e sair depressa, por onde sai, foi um treinamento bem importante para o município. E aí, ali no cantinho, foi uma ação também no Junho Verde, que a gente fez uma oficina de pegadas, essa oficina também foi bem legal. A gente trouxe o pessoal do IDF, que é o Instituto de Defesa da Fauna, para falar do Cano da Bandeira, que a gente tem os casos de atropelamento no município, né? Uma espécie ameaçada, uma espécie importante quando a gente fala de botucatu. E a gente fez uma ação para falar sobre o Cano da Bandeira, falar da biologia do Cano da Bandeira, e aí a gente fez uma oficina de pegadas com as crianças. Eu fui lá no Centas, né, que eu não desenho, peguei o tamanho lá, pus o pezinho dele na areia, marquei, e aí eu trouxe para eles fizeram um gesto, cada um levou sua pegadinha do tamanduá de verdade embora, foi bem legal, bem significativo, né? Eles se apegaram muito, aprenderam tanto de formiga que o tamanduá come, foi uma oficina bem bacana também, eles curtiram bastante, foi no Junho Verde. Você também foi para o rádio falar sobre o tamanduá? Foi você que foi entrevistada no rádio? Eu acho que deve ter sido a Karine, a veterinária do IDF. Você escutou? Eu escutei. Deve ter sido ela. Deve ter sido ela. E falou justamente sobre o que eu achei, assim, pelo perfil seu, eu acho que foi ela. Mas foi essa outra. Mas foi ações assim, então a gente busca trazer o Junho Verde com significado para Botucatu, né? O que vai fazer sentido para os nossos alunos daqui. E aí a gente busca trazer essas ações para eles durante o mês. Aqui o Dia do Cerrado, a professora Silvinha ali agora. Esse foi o dia da inauguração da ponte, que leva os alunos da Hermínio Donato até a FEB, a Floresta Estadual de Botucatu, e a gente fez essa ação no Dia do Cerrado. Os alunos também fizeram uma homenagem de Bianca lá, porque a Secretaria do Meio Ambiente ela licenciou essa ponte. Essa ponte é uma intervenção em APP, como a Bianca acaba explicando. Então, para eles construírem essa ponte, que teve impacto mínimo, uma ponte de madeira pequena, teve que ter um licenciamento ambiental que a gente fez na secretaria também e apoiando aí a iniciativa. Vocês também têm o pessoal dos escoteiros, né? A gente chama direto, os escoteiros, PG, todas as ações de plantios grandes, a gente precisa fazer, a gente chama a galera, eles adoram e participam muito também. Essas são imagens da Feira do Verde, né? Foi uma feira bem legal esse ano, ela ganhou aí um porte que a gente ficou bem feliz, né? Teve bastante participação. A gente teve desde atrações voltadas ao público infantil, ao público adulto. Eu não sei se vai passar um videozinho, acho que não vai passar. Acho que não baixou. Esse aqui é um videozinho, mas tudo bem. Fizemos no Parque Municipal. Eu fui prestigiar, fui ver as florzinhas. A gente teve uma profissional, uma mulher também falando das plantas medicinais. Isso, deu uma palestra. Isso, foi bem legal, como que a gente usa para a saúde feminina, as plantas medicinais. Foi uma palestra bem gostosa também de assistir. Aí, no geral, então, as nossas estruturas, a gente tem o poupa-tempo ambiental, onde é a nossa secretaria. Esse daí ele dá cursos. Então, a gente está lá fisicamente, né? Onde é a Secretaria de Meio Ambiente? Ela é no poupa-tempo ambiental, fisicamente. Aí, a gente tem também sobre nossa gestão, o Parque Municipal, a Cachoeira da Marta, os ecopontos verdes, que foram também equipamentos que a gente abriu esse ano. Que são lugares destinados a resíduos de poda e jardinagem, onde as pessoas fazem a limpeza de casa e podem levar esse tipo de resíduo.
Ali a gente leva o picador de galho, tritura esse material e gera um composto. Então, esse material volta para as hortas, para os vasos das pessoas, das famílias. Então, eles reaproveitam esse material que a gente faz ali. E a gente tem também, então, a Floresta Estadual de Botucatu. Essas são as estruturas que hoje estão sob gestão da Secretaria de Meio Ambiente. Outras ações, né? Essa foi um manejo de um tamanduá bandeira adulto, um animal que foi atropelado. Então, os órgãos, eles entram em contato com a gente, dizem assim, ó, esse animal foi atropelado, passou por cirurgia, ele está reabilitado, onde a gente solta agora? Então, a gente também faz essa pesquisa no município das áreas, das florestas, onde tem rodovia ou não, qual é o lugar mais apropriado para fazer a soltura desses animais. E aí a gente acompanha algumas operações de soltura e monitoramento dessas espécies. Ponto antes disso, tá? Importante lembrar assim, que a Secretaria do Meio Ambiente ela não tem departamento de fiscalização. O nosso braço fiscalizatório é a Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal, dentro da estrutura dela, ela tem um grupo de proteção ambiental. Então, toda a questão de fiscalização que a gente precisa, ou de denúncia que chega à Secretaria, a gente passa para a Guarda, né? E aí esse grupo de proteção ambiental que faz toda a parte fiscalizatória para nós, né? E aí tem essa parceria bem interessante também, porque a gente precisa, né, desse caráter fiscalizatório também. Dentro dessa questão também, eles fazem a fiscalização e geram o auto de infração, e aí, encaminhado no processo, ele segue todo dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Então, se ele vai pagar multa, o que essa pessoa vai fazer, se ela recorrer ou não, então os processos também correm todo dentro da nossa secretaria. Bom, outras ações foi a renovação do ponto de coleta de resíduos eletrônicos, então, de novo, visando destinar o lixo, né, de forma correta. A gente fez uma parceria com uma empresa muito importante, que é a Química Ambiental, e ela dá relatórios de toneladas de lixo eletrônico que a gente gera no município. Foram 61 toneladas, né, esse ano. De janeiro para novembro. 61 toneladas de resíduo eletrônico que a gente recebeu ali na nossa secretaria. Esse ponto é na nossa secretaria, fisicamente. Em vez de geladeira, televisão, micro-ondas. Também vocês estariam no meio ambiente, com certeza. Os afeitos. Nas escadas rurais. Então, a gente quer ampliar esses serviços, né? Mas precisa fazer tudo passado pela burocracia do sistema municipal. Mas a gente está avançando em relação a esses serviços. Outras ações, então, a gente tem a parceria com a Universidade do Instituto de Biociências e a FCA, a gente faz os plantios em parceria com a Silvinha, faz a doação de muda para essas ações. Tem um projeto bem legal da FCA que a Secretaria financiou 100%, que é o Coisa Composta, né? Ele deu caixas de compostagem para 200 famílias, e deu curso ensinando eles a fazerem compostagem para esse resíduo orgânico dos restos de alimento não irem parar na terra municipal. Então, esse foi um projeto que a gente financiou 100%. Eles estavam lá na feira esse Lá estava ciclo limpo na feira. na feirinha. O ciclo limpo, não é do mesmo projeto, mas eles também fazem a mesma coisa. Eu peguei E o ciclo limpo é disso também. Eles também são sempre assim, agora o ciclo limpo ele fez um projeto em algumas escolas junto com o pessoal do Coisa Composta, esses últimos meses. Então, a secretaria ela financiou o Coisa Composta, mas o ciclo limpo também sempre está em parceria com a gente. E no próximo ano a gente vai seguir com esse projeto e ampliar ainda mais a nossa meta para avançar com as outras mais famílias, né? A gente tem também um programa de estágio, que a gente recebe jovens em situação de vulnerabilidade na secretaria, e atualmente a gente está com 7 jovens que fazem estágio lá com a gente, aprendendo desde licenciamento ambiental a atendimento administrativo. A gente também tem apoio a vários projetos, né? Entre os projetos da universidade, os projetos de moradores de bairro, né? Essa foto é o pessoal do Residencial Olívia. A gente doou placas, essas placas de proibido de jogar lixo, o pessoal está se movimentando, então eles limpam, a gente vai lá e instala as placas.
A gente também tem esse serviço da instalação da sinalização, que a gente faz na Secretaria de Meio Ambiente. Tem o pessoal do Centroflora, a gente fez ações com eles no Cantídio. Fui na elaboração de uma mandala também, a gente faz bastante ação em conjunto com eles. Falando do bem-estar também, eles estão promovendo ação de plantio para idosos e as pessoas com necessidades especiais atendidas no Cantídio. Então, a gente fez bastante ação com eles, doação de muda. O projeto Casa das Meninas, aquela oficina de pegadas que vocês viram, foi com o projeto Casa das Meninas. A gente recebeu, acho que 90 atendidos. Foram 2 dias de atendimento, manhã e tarde, para atender todo mundo do projeto. O grupo escoteiro, que sempre está com a gente também fazendo as ações, e o pessoal do Cuesta Limpa, que a gente também está fazendo sempre as ações de resíduos. E o tiro de guerra. E aí a gente também, aqui na faltou também a questão da logística reversa de pneus. Esse ano a gente destinou 98 mil pneus para a logística reversa. Então, o Tratu, em média, saem 2 caminhões por semana, caminhões com carretas, mais ou menos, uma alocação de 2.000 pneus. Então, desde o começo do ano, a gente regularizou essa situação no município, com um local específico, horário de funcionamento, todos os pontos comerciais de borracharia, codificamos todo mundo, e aí começamos um processo também, começou um pouquinho difícil ali, mas hoje a gente vê que está dando muito resultado, e aí a gente chegou no indicativo aí de 98 mil destinados para a gente conversa. Vocês têm outros pontos também, aqueles pontos descartáveis? Ainda não, mas por enquanto a gente tem do setor leste, a gente vai abrir um outro, e a projeção do prefeito é que a gente abre vários outros pontos, mas a gente está planejando esse. Outro dia me perguntaram ao centro, porque tinha uma ali na avenida, que eles tinham separado lá os containers, daí foi retirado. Daí me perguntaram se tinha alguma coisa mais lá. Não sei. Eu pensei que aquele lá estava lá ainda, mas depois que eu me liguei que era da outra empresa. Isso. A gente tem os pontos de entrega voluntária, que são os PEBs, que são esses containers. Mas a gente tem muito problema com ele, que é a educação ambiental. A educação ambiental é a base de tudo. Né? Então, tem gente que pôs e tem gente que pediu, pelo amor de Deus, para tirar, porque estava virando no chão. A gente tem 2 na Secretaria de Meio Ambiente, e as pessoas têm coragem de deixar no chão e o PEB está vazio e não coloca dentro. Então, assim, é um trabalho que a gente não desiste, mas parece que você não vai vencer a questão do resíduo. A gente deu treinamento de resíduo esse ano, no ano que vem a gente vai falar mais disso, porque parece que a pessoa brinca, se ela fechou o saco de lixo, acabou a responsabilidade dela, não é mais meu, não fui eu que produzi isso aqui, eu não quero saber para onde vai. Tem a cooperativa de reciclagem, basicamente formada por mulheres, lá no Chile, 30% de mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente atuou bastante esse ano, a Bianca conseguiu doações importantes para lá. Então, lá também é um lugar que a gente quer, inclusive, fazer uma campanha de mostrar para as pessoas como que eu mando meu lixo, porque são pessoas que vão criar isso. Né? Então, ao mesmo jeito que eu não vou deixar minha caixinha de leite sem lavar porque ela cheira, não é que não dá para reciclar, dá, só que a pessoa que vai criar é uma pessoa, uma mulher, a maioria, 90% são mulheres que estão lá. Então, também essa campanha de como criar um resíduo para mandar, e quem está lá, mostrar mais elas, de tipo, olha, são pessoas que estão fazendo esse serviço. É um ser humano, né? Não é uma máquina, exato. A questão do aterro, todo mundo vê lá, vou por lá, mas ele além dele ter um custo, que é algo e vira útil também. Quanto menos a gente mandar para lá, melhor. Mandar só aquilo que não tem jeito mesmo. Quando a consciência de todo mundo. Sim. É só para você saber da filhinha também, teve o senhor fez uma palestra sobre, sabe essa bandejinha que você tira da carne, do isoporzinho ali? Então, assim, ele pedia que a gente levasse, eu levei um monte,
preocupando, porque as crianças nas escolas vários problemas, mas cada vaso que foi feito, você tem que ter noção daquele valor de vaso. Eu adquiri. Eu fiquei tempo ainda fazendo aquela postagem, mas depois tive um problema ali no meio e também não levando a sério. Mas tem uma prima minha que leva muito a sério isso. Ela entrega no lugar, né, aposentadora, né, e ela faz. Nós fazemos algumas visitas, né, Mira? Toda secretaria a gente faz algumas visitas. A gente poderia fazer visita para as casas públicas. A gente tem que fazer, conforme foi o ano que vem, nós tentamos agendar com essa cooperativa, mostrar um pouquinho aqui, né? E a gente tenta colocar no Instagram para até fazer esse momento que a conhecimento. As pessoas conheceram aonde, quem são essas mulheres. A lei da cooperativa é bem delicada. Bem delicada, porque são famílias Bem vulneráveis, né? bem vulneráveis, assim, são mulheres, e aí envolve também um trabalho bem intenso com assistência social. Então, logo que a gente pegou a situação, a gente foi tentando arrumar aqui e ali, tinham várias situações complicadas ali, várias. E aos pouquinhos a gente foi, deu muito para fazer, muito para fazer, aí a gente foi conquistando muitas coisas ao longo desse Mas foi tudo devagarzinho, né? E isso é importante também que o nosso prefeito ele também super Acolheu, né? Uma das primeiras reuniões sobre a cooperativa, não, chama assistência social, eu lembro assim, nitidamente, ele falou assim, olha, assistência social, todos os programas, todos, se for possível encaixar, tecnicamente falando, para essas mulheres, para fazer. Então, assim, muito bacana esse engajamento, né? E aí foram várias secretarias, alguns vereadores também apoiando, então, assim, a gente está um passinho de cada vez ali, mas a gente vai ter que melhorar ainda mais. Isso é importante, sim, desenvolvimento mais. fazer, né? A gente tem pouco conhecimento mesmo de como é que funciona a cooperativa. Tá vendo? Como cada secretaria nos surpreende, é o que eu falei para a Lívia. Eu falei, Lívia, a gente tem que conhecer, porque a gente acha que sabe. Quando a gente vê, olha quanta coisa que a Laís e a Pi faz, olha quanta secretaria, olha quanto que assistência mudou para a nossa Andréia fez. Vocês viram o tamanho do presente. Estava olhando assim, estava olhando a Bruna, o E é legal assim, a integração das secretarias, né? Vocês já falaram com a educação, agora com a assistência, assim, duas que vocês citaram principalmente, mas enfim, todas estão ligadas, A né? guarda, a GTA, tem que ter esse engajamento, porque é multidisciplinar, né? A gente precisa uma secretaria da outra. Então, se a gente não consegue esse engajamento, é difícil executar algumas coisas, senão só tem equipe. A gente vai buscando. Eu acho que a gente poderia fazer dois movimentos. Talvez essa da supervisão cooperativa, talvez os jovens, que eles estão fazendo os estágios lá na secretaria também. Aí a gente faz esses dois movimentos com essas duas vertentes. Eu quero fazer um complemento. A minha mãe foi catadora de reciclagem pública, no Catador Autoruna, Morra da Caixa Cooperativa Autoruna. E eu lembro que quando eu era menor, minha mãe saía com o carrinho de bebê, eu no carrinho de bebê, eu dava o carrinho de bebê para colocar o material para reciclagem, né? Então, eu queria saber se existe um mapeamento dentro da Secretaria do Meio Ambiente, ou se dá para fazer algo no Conselho das Mulheres, para fazer esse mapeamento de mulheres autônomas, que não estão nessa cooperativa, né? Porque muitas vezes elas têm que sair de casa muito cedo, de casa menos das 6 da manhã para pegar os lixos. Quem são elas? Antes dos galinhos pegar, se não fosse cedo, antes de levar as crianças na escola. Então, quem são elas e como a gente vai fazer esse mapeamento? Vamos pensar nisso, E né? se existe também um mapeamento, tipo assim, em caso de mudanças climáticas, das vítimas da vida no futuro. Sabe, tipo assim, do rio, sabe? Quem são essas famílias? Quem são essas famílias, se são mulheres com frente das famílias, acho que é uma coisa esse movimento. E colocar o conselho como alguém também, né?
porque assim, a gente teve a situação de quando caiu todas as pontes aqui do Rio, né, quantas casas foram levadas e a gente sabe que não deu para construir. Algumas já estavam até desocupadas, mas assim, o que aconteceu com essas pessoas após essas enchentes? Né? Assim, é algo interessante. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele morava ali perto de Confiança, né? Quando começaram a mexer, porque algumas casas foram condenadas. Então, tem várias situações que acontecem. Isso também é uma mudança climática, mas é uma mudança assim, estrutural. Né? Tem bastante pessoa ali. Verdade. Eu passei naquela rua que desce do Senac, tem uma barreira ali no rio. Quantas pessoas que morreram. Eu não tinha noção que. Eu cheguei lá, 3, 4 pessoas, 4 famílias. Mas assim, você dizer que florzinhas ali no rio. Assim, mas foram umas 5 pessoas. E na época da prefeitura, a gente tem um programa chamado papel social. Então, muitas famílias a gente conseguiu acolher papel social, ou assim, muitas empresas doaram geladeira, teve muita gente. A única coisa que muitas pessoas não, só papel social é provisório, né? Então, naquela época, acho que era um ano, 2 anos, a gente terminou a educação. Só que acontece, o papel social é provisório e juridicamente não conseguimos evitar. É uma evento que não tem, não fomos nós, né? Então, assim, que pode apresentar, que coisas que a gente pudesse evitar, doações, isso foi feito. Você vai ver uma senhora, se a sobrinha dela passou por isso, ela falou, nossa, bendito do céu, além do aluguel da casa, até que ela conseguiu reconstruir a casa dela, mas além do aluguel, ainda a casa, eles tiveram doação de tudo, geladeira, fogão, ferro, pouco, graças a Deus. Então teve isso. Mas assim, é lógico, tem as pessoas que eu já não sei se todo mundo conseguiu voltar para casa, que na época a gente fez também que conseguiu, foi da isenção de imposto do IPTU, pelo menos eu não lembro sobre um ano, 2, dentro desses imóveis que foram comprometidos. E como que estavam contando as pessoas dos aluguéis? Esse aí não bateu na aplicação do E aí a gente tem que conversar com eles. eu sei que tem muita gente que voltou, depois conseguiu se foi o que era momento. Mas tem gente que eu sempre perdeu mesmo. Mas assim, morte, foi assim, eu sei, não é graças a Deus. Perto da desgraça, foi mais perda material. Sim, perda material foi muito, porque a gente foi acolhido, porque algumas coisas assim. Mas agora, assim, quando eles fizeram os mapeamentos das coisas, algumas áreas foram desapropriadas. A gente percebeu, né? E fazer isso, mas assim, não que. Até porque vocês estão comigo, muito, né? Coitadinho. Precisava de espaço. Perfeito, né? E eles alteraram os pontos que eles tinham, subir um pouquinho mais para que não pudesse. Até todas essas obras de drenagem que vocês estão vendo acontecer, é tudo vinculado à questão de mapeamento de risco, que existe esse mapeamento de risco de enchente, inundação. Então, a gente tem alguns pontos críticos já vulneráveis disso, que toda essa obra de drenagem era toda direcionada para isso, para que a gente consiga melhorar todo esse sistema pluvial e assim, pensando numa prevenção contra riscos de enchente, de inundação, né? A gente falou que isso foi até prêmio esse ano. Sim, foi premiado. Justamente por conta dessa resiliência que a gente tem conseguido superar. E os serviços que continuam, né, na área, a parte de um tribunal, coisa que faz um mapeamento lá nisso, né? E a parte de mobilidade, que envolve todo isso, ele tem nota A. Vocês, acho que tem nota A, não tem, não levou. Sossego, né? Sim. Lá ficamos, se está mal, mas assim, é um excelente nota, acho que é também,
pandemia, já não me lembro. Né? Mas eu sei que a infraestrutura dele que foi justamente o que foi feito. E, por exemplo, todo esse pacto, né? Isso. De recurso federal, 60 milhões, 72 milhões, que foi anunciado, né? Ele é tudo prova de drenagem de sustentabilidade. Envolve toda essa parte também. E aí, só para responder também a questão dos catadores e coletores, é assim, nós não temos um regulamento atual municipal, mas nós já estamos conversando sobre isso, inclusive com os vereadores. A gente fez uma reunião há mês e meio atrás, mais ou menos, trouxemos essa situação, porque nós não temos um regulamento municipal. Então, qual que é a nossa ideia? É, sim, fazer um levantamento para a gente entender o cenário, trabalhar com projetos de lei, escrever essa lei e falar e regularizar a situação. Formalizar as pessoas, para a gente entender exatamente a vulnerabilidade. E eu quero Aliás, os Eu poderia depois analisar, né? Fulaninha que é desse bairro, que está nesse bairro, eu queria bom saber, porque essa daí é uma coisa que também o conselho pode também ficar insistir nisso no conselho. Isso já procuraram os vereadores, então isso já foi começado. Então, assim, acho que daqui a tempo, eu poderia fazer uma cobrança também, para saber que pé que está, porque é uma coisa que até também, a gente fez a nossa conferência da mulher, a vereadora Érica, a Sérgio protocolou também, que ele na própria Câmara, falou sobre a Secretaria da Mulher, mas isso já tem meses. Então, a gente precisa também acompanhar o que está sendo feito, porque só fazer o documento lá, estamos começando, mas precisa terminar. E aí é legal para a gente ter isso, para continuar. assim, eu fiz isso aqui várias vezes, eu já tinha ouvido falar muito bem, na verdade, com você, realmente, assim, eu queria ouvir, até porque eu sei que eles têm muito pequeno para se envolver. Mas se Deus quiser, vocês vão, porque assim, eu acredito assim, se a gente pensar, não é? Falar assim, você tem que fazer isso, eu não faço nada. Se eu for andando um pouquinho, e é como funcionário comigo aqui que eu estou precisando de um queixando, às vezes você vai caminhando, você tem dinheiro, você vai caminhando, você vai fazer. Mas olha, esse trabalho de buscar catadores, nossa, esse é muito positivo. Isso eu escutei isso aí há muitos anos. Não, a gente vai Passei, passou. Aí o nosso trabalho aqui, ó, a gente faz. E aí é assim, então assim, é política pública, né? Não tem essa política pública. Hoje, por exemplo, na cooperativa, existe cooperativa. Só que elas estão sobrecarregadas. Elas não dão conta, gente. Veja a gente do município inteiro. Aí tem algumas outras cooperativas. A gente fez esse levantamento recentemente, né, Laís? Levantamos tudo que tem em Botucatu. Agora a gente está fazendo os contatos, vamos abrir chamamento público para começar a dar uma desafogada nelas lá, para a gente já começar a separar esses requisitos para outras pessoas. E aí, nesse meio em paralelo, essa política pública que a gente entender, porque Todo mundo vai ter renda. as outras que talvez não tenham tanto movimento, porque não sabia nem da existência, né? Para ter movimento. E vai ter para todo mundo. Porque assim, é muita coisa. É bom porque as pessoas estão separando. Pelo menos Isso é positivo, mas aí agora a gente tem que aumentar quem está fazendo a triagem. A gente poderia depois, mais para frente, talvez de convidar as pessoas da população, fazer um movimento para ver como que é, que não é fácil, né? Convidar as pessoas para passar o movimento, para ter a sensação. Você vê, olha, é isso, quando você deixa o leite azedo dentro de 3, 4 dias, é esse cheiro que ele fica. Né? Então, conscientizar, né? E tem umas ações que são muito simples, né? A gente estava dando algumas palestras hoje em dia, e aí eu falo, mas mudança de rotina, ela é complicada. Mas a gente pode fazer. Eu dei um exemplo na reunião que foi a garrafinha de água rosa. Nossa, linda no mercado. Comprar a garrafinha plástica rosa, maravilhosa. Só que ela é reciclável, só que ela não é reciclada.
Por quê? Para eu andar, eu preciso de um fardo de tonelada. E como que eu junto a galera firmosa? Então, essa ação de, pessoal, comprar transparente, você já vai me ajudando muito. Então, são pequenas ações que, se a gente passa informação, a gente já traz um impacto para elas lá enorme. Então, acho que é por aí. São pequenas ações que dá para fazer. Como que faz para fazer parte dessas conversas que você faz? Você faz nas escolas? Eu faço por meio de demanda. O pessoal liga lá e fala, eu queria uma palestra. A gente pode fazer esses movimentos também. Acho que nós temos que A gente pode fazer. Porque assim, essa ação do conselho de chamar cada secretaria é um pontapé, porque a gente vai colocar depois esse vídeo no YouTube, para então mais pessoas podem assistir. E aí, sabendo da disponibilidade de vocês para ir em outros lugares, isso vai ficar realmente no ano que vem, que é até o assunto da nossa pauta de hoje, é da programação sanitária de atividades. E aí, uma das coisas já era ir para os CRAS, para levar a informação do conselho, de cada uma das secretarias. E aí, agora a gente também vai essa informação para o meio ambiente. Eu acho que nos eventos, né, do conselho, como o evento pode ser mais sustentável, vamos trocar os copinhos, vamos trocar os resíduos que o evento gerou. Quanto de resíduo gerou o primeiro evento e o segundo, eu acho que tem movimentos que dá para a gente fazer. É uma política, gente, que envolve também a cultura do meio ambiente que a gente está. Então, como que a gente muda para conseguir passar essa mudança? É um outro projeto dentro da prefeitura. Já conversei com o nosso prefeito, que já pensou isso, a gente precisa estar dentro da prefeitura. Vamos começar dentro da prefeitura? Da nossa casa, né? Do desenho em casa. A impressão que a gente assustou quando a gente chegou na secretaria, a gente não precisa imprimir tudo isso, não imprime, imprime, estou aqui com o computador, então são processos. A gente está mudando, a prefeitura vai para o processo digital, já é uma. Então, assim, coisas. Puxa vida, assim. Então, e essa cultura, se a gente começar a aderir, a gente começa a passar também. Isso é muito bacana. Gente, já estamos dando emocionado. Já Mas assim, foi muito rica essa conversa. Já surgiu vários pontos. Eu pessoalmente queria perguntar algumas coisas sobre a arborização mesmo. Porque a gente viu em alguns momentos algumas árvores da cidade sendo cortadas e acaba que a gente não entende o porquê do corte dessas e às vezes o corte de outras. Mas aí, olha que você falou sobre esse plantio de árvores que foi feito anteriormente, e aí agora essas árvores estão grandes, dá para entender um pouco. E aí seria legal a gente ter mais conhecimento sobre isso, né? De quais são esses requisitos, porque às vezes reclama, mas não sabe o que é. E aí poderia cobrar mais, onde realmente está precisando também cortar. Então, acho que seria legal, não sei, como que é o processo de fazer esse questionamento, se é uma ouvidoria, ou se lá na secretaria vocês atendem esse contrário. Porque a gente vê muito que eu moro na Quadru, ali praticamente só vê aquela quadra de água, né? Todas as calçadas. A minha história, tudo das calçadas ali. Mas em algum momento, sei lá, isso seria essa que era. Tem muitas dúvidas, né? Uma coisa eu posso dizer para vocês, as pessoas falam assim, nós temos um engenheiro agrônomo que olha as árvores, e ele é muito correto, ele é uma pessoa, então quando se corta, não tem jeito, não, e ele é mesmo, ele é muito correto, ele é um cara assim, que quando vai no mercado, ele não tem, ao ver, isso precisa, conversar um pouco com a comunidade do entorno e explicar. Você chega lá com a motosserra e mas assim, não se corta a árvore sem ter o laudo do engenheiro, que nem é vocês, e elas fazem plantio, que é correto, né? A hora que eu corto uma, eu corto substituir 15, é um para falar, que é o que elas têm que ter. É um para quem. Agora, isso eu posso fazer. Assim, a hora que corta, que precisa. O que talvez seja uma questão de ter que conversar com a comunidade. A gente tem um programa que é o Arboriza Já, que foi lançado esse ano, que qualquer pessoa pode ligar no Viveiro Municipal e pedir uma árvore na frente da sua residência.
A equipe vai lá, avalia, tem calçada que não dá para aplicar por questão de mobilidade urbana. Não passa uma cadeira de roda, não passa alguém com um andador, uma pessoa com uma bengala. Então, assim, tem calçada na nossa cidade da antiga que não comporta plantio. E isso a gente tem que avaliar também. Mas é um problema assim, de todo mundo que ligou até agora. Já foi feita a vistoria, várias já foram implantadas, então é um canal muito rápido de organização no município que a gente tem. Talvez a gente pode aderir essa política, que nem alguém falou. Talvez quando for fazer um reporte, os vizinhos querem saber, convidar, gente, se vocês quiserem saber por que vai ocorrer aqui os documentos, querem ver, verificar, vai estar disponível lá, a secretaria, em tal horário, a pessoa pode ir lá e ver. Sim, é tudo. Assim, para vocês terem uma ideia, quem que importa a arte do cantor? A Secretaria de Zeladoria, a Defesa Civil e a CPFL com a nossa doença. CPFL é a nossa doença. Certo. E aí, como é que funciona? A zeladoria com o engenheiro, ele avalia o pedido do munícipe. O próprio munícipe pede para retirar aquilo lá. Por quê? Estourou calçada, enfim, N situações que pode acontecer. Aí o que o engenheiro faz? Ele vai para o local, aí ele vai para a vistoria. Se ele entende, tecnicamente falando, gente, é técnico, entende que aquela árvore está condenada, ela realmente está trazendo uma situação de mobilidade, não passa uma cadeira de roda, não passa, aí ele autoriza para fazer o corte. Isso é zeladoria. Tá? Aí a gente acaba não tendo, o meio ambiente ele não tem ciência desse movimento, porque é uma determinação da própria Secretaria de Zeladoria. O que a gente tem ciência é a compensação. Então daí chega para a gente, então compensou, tirou, a gente faz um para 15. A gente compensa, a gente planta 15. Qual que é a CPFL? A CPFL é o seguinte, para preconceito, rede elétrica, rede de energia. Na rede de energia, aí eles fazem um laudo assim, risco de queda. Então, vamos supor que ele chegue lá para a gente, um laudo da CPFL e fala assim, essa árvore está condenada, ela está com risco de queda, e o município, aí a gente, a secretaria, a gente faz esse trabalho de conflito de acordo, a gente faz, a zeladoria ainda não pegou esse ritmo, mas o meio ambiente a gente faz, a gente bate de casa em casa. A gente tem essa Nós temos uma pastinha com as assinaturas do cada morador. Isso, aí tem uma assinou, ele tem ciência. Aí a gente vai falar assim, eu quero uma árvore substituta, porque essa espécie não é adequada, por isso eu preciso tirar. Então, daí a gente já faz o replantio. Tem replantio que pode ser no mesmo local, que dá por causa da calçada, tem plantio que não dá no mesmo pertinho, por conta do que eu ensinou. Diante da calçada, rede de energia, não vou plantar uma espécie para crescer de A gente tem rede de braço do tamanho dos locais do município. Não posso colocar uma raiz ali. E tem uma arborização, uma questão delicada, que tem casos que tira árvores saudáveis. Sim, tem árvores exóticas, não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Elas não são daqui, elas estão prejudicando as espécies nativas do município. Tem umas que vai no hormônio, impede as outras espécies de reproduzir. Tem prefeitura municipal que já soltou lei com lista de espécies proibidas. E é uma espécie que ela tem muito, ela é muito querida, porque a gente não pode nem ver ela. Ela tem muito no município. Sempre as pessoas, teve uma época que se plantou muito disso. E a gente, inclusive, quer cobrar por vereadores de soltar essa lei que proíba certas espécies de serem plantadas. Então, também tem essas situações que a gente tem que explicar para as pessoas, né? Ninguém tem esse conhecimento técnico, cada um faz de uma área, faz uma coisa, então é a comunicação. Mas tem árvore saudável, tecnicamente, ela faz mais prejuízo do que está ali do que benefício. Só uma última coisinha. Eu plantei com eu achei na frente da catedral, na avenida Lá veio. e falei assim para mim, eu vou plantar naquela casa. Uma casa que eu não plantava a casa.
Escrito da calçada. Ele subiu coisa de 3, o prédio de 3 andares. A raiz dele fez assim na minha função. Semana passada eu fui na zeladoria. A ventilador desse. E aí eu ia agora, né? Você se Não esquece. tem que falar que eu falo assim pra A primeira pergunta, mas onde a senhora pegou essa Eu pensei que fui eu. Aí nessa armadilha, ninguém estava tesoura na minha porta. Foi nervosa mesmo, né? Menina, mas ela disse. Mas aí, o que ela falou pra mim? Primeiro você vai ser fiel. Se ela tá, igualzinho vocês aí falando. Eu fui nos 2 lugares. A CPF não foi ainda. Eu assinei um termo. E agora a zeladoria me deu um e-mail que é por escrito tirar foto e mandar por essa ordem para execução do e a dor no coração, né? Tirar aquela beleza. Mas não tem mais jeito, menina. Ela pegou do almoço calçada, que ela juntou com a escadinha que tinha em casa. Ela subiu assim, um ombro assim, quebrou. A gente tem espécies que elas matam a deles, elas matam as flores. Isso é um problemão ambiental. Depois, né, com a polinização, E aí você mata o polinizador, e aí encadeia, não poliniza as outras espécies nativas que a gente queria. Então, a arborização urbana é um processo delicado e envolve muitos fatores, mas a comunicação é um fator importante. Né? A gente se dedicou esse ano, a Secretaria pegou firme na comunicação, envolveu as nossas ações e a gente teve bastante sucesso. Você acha que a zeladoria vai agora? Se você pediu, eles dão no Tomás, né? Ele vai lá avaliar agora. Ela tá na rede? Ela já tá pegando rede? Já levantou essa chuva, Ainda peguei. Aquele que... Dá pra gente ver o endereço depois. Daí a gente verifica. Porque assim, aquele sonho, né? Você viu aquela da avenida quando dá não? Mas aí eu me iludi, né? achou que ela ia ficar só Nossa, gente, uma na porta da minha casa. E a mudinha era desse tamanhozinho. Roubada. Gente, obrigada, olha, que legal vocês falarem tudo isso, porque, mais uma vez, várias coisas que a gente não conhecia do funcionamento da secretaria. Então, assim, está sendo excelente essa prova, obrigada por terem vindo. E daí, se a gente tiver mais perguntas, a gente vai perguntar para vocês ao nosso Tinha vontade. Se quiserem agendar uma visita na secretaria, a gente Eu ia falar isso, gente. Vocês gostaram até a Cachoeira da Marta? Eu ia propor. Se a gente fizesse a nossa reunião de janeiro lá, na outra reunião, a gente já tinha liberado de alternar. Assim, nessa reunião, a gente decidir se a próxima vai ser de dia ou à noite e o local. Então, a gente vai passar isso por deliberação. Mas a gente vai ser piquenique, ó. Porque é um lugar bem legal, e mesmo a própria secretaria que está ali no Parque Municipal também, também tem um espacinho. A gente pode aproveitar, deixa fazer um tempo um pouco a tempo conhecer a secretaria delas, e aqui, que é perto também, e aí conhecer as crianças que são no estágio, e um outro movimento e combinar com você faz tudo isso, e aí ela responde, ela tem agenda. Essas visitas das escolas são muito importantes. Eu tenho um aluno que não conhece o Parque Municipal e não conhece a Cachoeira da Marta, morador de Botucatu. E o patrimônio. Essas visitas são muito importantes. Cascata da Marca, ele vai direto para o Parque Municipal também, direto para as crianças lá. E, né, a gente precisa conhecer. Então, Obrigada. eu me disse, A gente fala bastante. Depois você coloca no e-mail delas, seu
A gente tem essa meia horinha para a pauta. Que a nossa pauta de hoje tá curta. Então, assim, o primeiro item foi a apresentação. Aí o balanço das atividades de 2025. Então, eu já coloquei aqui as nossas... uma retrospectiva do que a gente fez esse ano. Então, eu queria repassar com vocês. Ver se tem mais alguma coisa que vocês queriam incluir. De lembrança, talvez tenha faltado alguma coisa. E a gente relembrar como é que foi o nosso ano de 2025. Bastante conexão. Tá vendo? Quando põe no papel, aí, né? E agora a gente vai fazer o planejamento para 2026. Então, nós temos mais coisas aí, nós vamos incluir elas. Isso. Essa apresentação, eu usei uma parte dela no dia que nós fomos lá na Unesco, no simpósio de enfrentamento à violência. Então, eu coloquei um pouco sobre quando começaram os conselhos. Então, isso começou com a Constituição de 88, de que a população teria mais participação na gestão da cidade, nas decisões. Então, por isso a criação dos conselhos. Então, toda cidade vai ter os seus conselhos para deliberar sobre os assuntos, diferentes assuntos da cidade. E daí o nosso conselho, ele começou em 2012. Então, a lei de criação dele é desse ano. Ele tem esses caráteres deliberativo, normativo, fiscalizador e consultivo. Então, o Conselho da Mulher é um dos conselhos mais completos assim, da nossa cidade, né? Cada cidade decide como quer fazer. E a nossa de Botucatu já colocou o Conselho da Mulher com todas essas funções. Então, tudo isso que a gente está aqui conhecendo das secretarias é justamente para a gente poder ter mais poder de decisão, de olhar as normas, de fiscalizar as situações que estão acontecendo e de poder tomar uma atitude em relação a isso. Então, seja cobrando dos secretários, cobrando dos vereadores e do próprio prefeito. Então, nosso conselho está aí. E para garantir as igualdades de oportunidades e de direitos da mulher, direito em relação ao gênero. Daí também só relembrando como é composto o nosso conselho. E aí, nesse a gente também já pode ver quais secretarias já podem ir pensando para se apresentar. Então, nós temos Secretaria da Educação, da Saúde, da Assistência Social, da Segurança Pública, da Cultura e do Meio Ambiente. E da Sociedade Civil, nós temos a Organização Social, que são duas, as Promotoras Legais Populares, a OAB Mulher e a área sindical. Então, esse ano, só agora continuando, né? Elas já apresentaram como falando da educação, A da segurança, da saúde, e aí completou, né? Esse poder público. Na cultura também não E a se cultura apresentou. também. Então, depois, nós colocamos essas quatro lá na nossa, quem vocês esperam ano que vem para se organizar? Não. Isso. E da sociedade civil não está faltando ainda. A OSC, A OSC, que é a Renascer, a OAB Mulher também não se apresentou, e a área sindical a gente ainda não tem, né? Porque ainda não foi a eleição. Bom, daí eu peguei algumas fotos aí de alguns momentos nossos, então, nossas reuniões. a nossa primeira reunião. A nossa primeira foi ali, foi lá na PAP. Aí as outras já foram aqui na Casa dos Conselhos. Aqui, essa da esquerda foi a reunião que veio justamente com a Tia Fernanda, com a Jéssica, com a Natanael. E algumas reuniões online que a gente teve, eu peguei uma foto só, mas então a gente, né, uma das primeiras decisões do Conselho foi colocar a reunião online ou híbrida também, caso precisasse, e a gente também fez. Aí nós tivemos, então, a Conferência da Mulher, que nós fizemos a nossa conferência principal, a Conferência Estadual, que foi online, que está aí no meio a foto, e a Conferência Nacional, que tivemos, então, 2 representantes lá. Então, tudo isso com o apoio da Prefeitura também, que disponibilizou local para a gente fazer as reuniões, o transporte também para a Conferência Nacional. A Prefeitura providenciou para que elas fossem para São Paulo, e de São Paulo o Estado providenciou para ir para Brasília. Aí algumas palestras que nós participamos, né? Aqui foi na Ana Rosa,
aqui no meio, que foi aquela palestra sobre prestação de contas, que foi lá no teatro. A participação lá na Rádio Alfa. Aqui embaixo foi uma reunião que nós tivemos com a Secretaria da Saúde também. Para levantar o que estava acontecendo mesmo dentro das conferências. Depois, algumas campanhas que a gente também teve presente, que foi essa primeira, que foi da carreta, da mamografia. A do meio ali, que foi na audiência do Agosto Lilás. A caminhada do Outubro Rosa. E a de baixo ali também é na caminhada do Outubro Rosa. Trindão do Augusto Lilás. Algumas lives que a gente fez, né? Nós fizemos lives sobre a conferência, fizemos também a do Augusto Lilás, o Sarau Sementes do Dandara, que foi na Semana da Consciência Negra, também esse nós realizamos também, junto com o CONPIR, que é o Conselho de Igualdade Racial, então a gente fez uma atividade dentro da Semana da Consciência Negra. Alguns eventos que a gente participou, né? Ali em cima, que foi o simpósio na Unesp, ali eu com a Natália, que foi na Conferência da Cultura, ali embaixo, que a gente recebeu a moção de aplausos pela conferência, e ali a nossa visita no CRM, também foi tudo esse ano. Né, que na verdade era para eu tirar esses mais, gente. Então, seria isso algumas atividades que a gente fez esse ano, de 2025, e para 2026, então, um dos itens da pauta seria já pensar algumas atividades que nós poderíamos fazer. E aí, a primeira coisa, acho que seria mesmo qual secretaria gostaria de se apresentar para janeiro. Então, a Noeli está aqui da Educação, assistência de apoio, o regente de apoio. Daí, então, seria saúde. Não, e aí se ver quem iria, porque seria interessante alguém ligar nas escolas, toda a parte pedagógica. Explicar para nós, assim, assim, né, gente? Também está envolvido, sabe? Porque eu conheço, eu estou lá esse ano só, eu mais pela Gestão, né? não só a gestão, e eu ajudo muito na parte legal, né? Mas aí é importante o pessoal da pedagógica para vocês saberem. Daí a gente vai se complementando. Mas eu converso com o Breno e vejo com ele quem poderia falar, talvez um avaliador que eu uso para. Pode sair, já se inscreveu na mulher, né? A Paula mesmo, que acho que nossa. Pode ser a Paula da escola também. Vou ver com a Paula, ela é coordenadora da parte especial da educação funcional. Então também é bem legal. Eu vou ver com ele, às vezes tem mais de um. Eu vejo com ele, daí eu te falo. Talvez acho que em janeiro, não sei se está muito em cima, mas eu vou falar para vocês. Eu não sei se é algum outro especialista. Talvez, o que você acha? As meninas? Eu acho que a gente precisaria já tirar hoje. Então, acho que ou você, Cris, ó, mulher, ou a Celina com a OSC. O que vocês? Pode ser. Mas deixa ela ter culpa. Aí se ela não puder, aí não precisa. Não, daí uma das duas. E aí depois vai conversar com o trabalho. Porque você poderia falar, Celina, da OSC no Rio de Janeiro, na reunião de janeiro? Ou você gosta do monte de Ana também, não sei. Não, daí você pode chamar. Ou veio aí, ela aparece. Sim. Mas você tá aqui, então. Mas não pessoa. Mais vocês. Eu já vou falar. Sim. Então, posso colocar, então, fica a OSC Renascer para falar em janeiro. E daí, a Noeli já vai vendo, talvez já possa ficar para fevereiro. Isso, você vai confirmar. Então, beleza. Que daí é falar sobre a criação da OSC, o que vocês trabalham, o que vocês já fazem. Falar sobre Maria da Penha vai à escola. Eu acho que seria muito importante o conselho saber como foi esse mês da Maria da Penha vai à escola. Então, seria falar isso. Porque não vai ser feito. Esse último dia de ativismo que eu fiz. Então, é sobre isso. É falar o que vocês fazem. As atividades da OSC. Já regada, parece que o Conselho de Saúde pediu uma pasta toda a informação de vocês.
Porque tudo já está separado. Só que a gente já vai ter que comprar a porta. É só incluir esses 21 dias ativismo, talvez a informação mais recente, mas alguma coisa que ficou no final. Isso. Bom, então, a apresentação para janeiro fica Oscar e Renascer. Daí a data da nossa próxima reunião. Se a gente mantiver a terceira segunda-feira do mês, então vai ser 5, 12, 19 de janeiro. Já vai ser mais para o finalzinho do mês. E daí, vocês preferem que essa próxima reunião seja de dia? Porque daí a gente poderia justamente, como é que vocês em janeiro, vocês funcionam normal, você não tem acesso. É dia 20, segunda-feira também, né? Então, vai ter excesso. Final de Por aí depois, né? Mas acho que a gente para. São só os feriados. Só a datinha certa. Não, e é o pior, eu falei assim, eu não sei quantas prefeituras param, porque no final de ano você tem que ver toda a parte financeira, tem que fechar tudo, tem que organizar, tem que arrecadar. Difícil. Antes para, não para. E uma no dia 19, então depois a gente faz uma enquete de tarde, que elas funcionam de tarde também. Ou se eles preferirem de noite, né? Sim. Daí seria bom a gente já decidir agora. Gente. Porque assim, Dia 19, se a enquete, né, durante o dia, aí a gente já faz a visita na secretaria. Ou na unidade de conservação lá na Cachoeira da Marca. Aí vocês que escolhem. No dia 19, dá para fazer a visita e uma reuniãozinha. Aí eu reservo o teatro do Parque Municipal. Isso. Lá, eu já deixo de E aí faz a reuniãozinha lá. Uma reunião, as deliberações, os informes precisando fazer lá, a gente fazer a visita na mesma. então assim, mas já vamos deliberar, porque assim, é até uma coisa que quando a gente teve a reunião online eu falei. As reuniões, nós precisamos participar, porque é nessa reunião que a gente vai decidir. O grupo seria assim, coisas que a gente pode já ir conversando no grupo e aqui na reunião só bater o martelo. Então, assim, a gente pode então pensar que talvez na próxima reunião a gente pensar um pouquinho no grupo e depois bater o martelo na reunião. Mas como na última a gente pode decidir dentro da reunião, então nós que estamos aqui já estamos com o quórum lá para a gente decidir. Então, assim, de quem está aqui, conseguiria ir no período da manhã, durante o dia, para fazer essa reunião lá na Secretaria do Meio Ambiente? Bom, eu vou deixar. Porque dia de 2 horas. dia 19. Dia 19 de janeiro. Eu acho que a gente poderia, assim, as reuniões do conselho, por exemplo, do Conselho do Meio Ambiente, a gente faz lá também, geralmente na segunda, terça-feira também, todas as segundas, terça-feiras do mês, das 2 às 4. 2 horas da tarde, começa às 2 horas da tarde. Não sei se fica bom para vocês, assim, logo após o almoço. 2 horas, a gente faz reunião ordinária com as pautas, e depois a gente faz a visita. Quem não conseguir ir na visita, Pelo menos já não vai reunião ordinária. Eu acho que pode ser. E ainda intercalar, né? Uma às 7 da noite e depois outras durante o dia. Sim, porque até na reunião online e depois no grupo também, teve gente que colocou de dia. Então vamos ver se vai. Daí dê para ser na segunda-feira. Porque assim, eu sempre digo, a educação, todas as reuniões são feitas por efetiva. Daí eu sempre falo, mas gente, o pessoal não pode vir. Então, por isso que eu achei legal, mas é intercalar, você seguir. Então vamos deixar 19 de janeiro, das 14 às 16. A gente vai falar que a primeira parte é a reunião mesmo e depois as visitas técnicas que a gente vai conversar a gente na perto. 16, na Secretaria do Meio Ambiente. Porque a gente consegue liberação, né? Então é isso, mas eu acredito que assim, como a maioria, né, das conselheiras, elas são do poder público, então eu acredito que essa liberação não seja mais fácil. E aí, então, a gente vai fazer acabar. Vocês dois que ajudaram a conseguir um orçamento, né?
de um dinheiro. Só que esse dinheiro é restrito a ações que a gente vai fazer nesse calendário. Então, cada secretaria tem que trazer um pouquinho para ela, né? Tem que trazer para nós do conselho que datas que você acha interessante a gente agregar. Que nem a Cris da Saúde já tem o calendário dela, tipo janeiro branco, outubro rosa, entendeu? Que nem a Meli vai ver o calendário da educação, quais são as datas que eu acho pertinente. Nós da OB, uma coisa misturada a nascer, nós da mulher, vamos lilás mesmo, aquelas coisas. E aí a gente une com de vocês também oriente a forma que vai agregar. Né? Então agora, realmente, até eu abrir aqui, realmente a Cris colocou o calendário inteiro da saúde, tá com todas as datas, assim, de dias que são relacionados à saúde. Praticamente o modelo dela. Isso, então, as datas importantes da sua secretaria. Exatamente. Então, cada secretaria também fazer esse compilado de datas que são importantes dessas secretarias. Daí, todas nós colocamos isso no grupo, e daí, sim, na reunião de janeiro, a gente já bateu uma tela e falou assim, gente, o Conselho da Mulher, então, em parceria com as outras secretarias, vai focar nessa data. Então, a gente precisa que todas coloquem no grupo até janeiro essas datas, para que, então, em janeiro, a gente decida mesmo na reunião. Daí, na hora da reunião, a gente não tem que ficar pensando, a gente já pensou e vamos só decidir colocar na ata. Pode ser uma coisa que está me preocupando. Acertou aquele acertar em termos de parceria da questão daquele dinheiro que já veio no nosso. Do busca e apoio, né? Você lembra que acertou com a Unesco, já saiu publicada a comissão. Não, isso, mas agora isso vai resolver esse problema. Então, quando a gente foi na última reunião, as meninas, a Rose e a própria vice, elas iam resolver já pedir. Então, temos que cobrar nós agora, falar, e aí, como que ficou? Foi resolvido? A gente depois retomar. A gente quer tomar nessa reunião de janeiro. A gente vai ser cobrada disso aí. Você já está sendo. Até vou perguntar para o Marcelo aqui, porque o andamento do inquérito lá para saber disso. Porque o dinheiro Ficou lá sem mexer. E ele quer saber por que esse dinheiro ficou parado, se já estava disponível. Então, a gente tem que justificar. Agora, Eu vou perguntar para a Rose. não é, você não deixa. Já formaliza. Eu vou até escrever, vou falar com o Marcelo para saber se dona. Um dia eu perguntei para ele, ele falou, não, estou conversando, estou vendo. Mas faz O confusão. moço, essa emenda parlamentar que vem para nós, você já viu tudo lá na prefeitura? Porque assim, tem um menino que cuida disso lá com o Pedro, né? Não sei se tem que se ela só tem o dinheiro, se tem que fazer um plano de trabalho, sabe o Tem que Pedro fazer trabalha plano. junto com você foi o que falou o secretário, o Mota. Então, o Pedro trabalha com ele. Então, a gente precisa ver como está essa emenda, se já foi mandado, como entrou o Pedro, ele consegue ter esse acesso. Por quê? Porque a gente precisa que esteja tudo regularizado na nossa conta, independente disso, já podemos estabelecendo plano de trabalho, tudo isso, tá? Para ver como é efetivo, porque às vezes eu vou nadar e morrer na praia, isso acontece, às vezes eu vou mandar, mas faltou a burocracia. Então, a gente precisa ver, a gente precisa ver dotação da nossa ficha, a gente precisa ver um monte de coisa. Então, era bom conversar com o Marco. Você não quer falar? Eles falaram comigo essa semana. Eles falaram, né? Aí o Pedro vai te falar certinho. Você tem que ver, eu não me lembro de ser membro parlamentar, tem que apresentar o plano de trabalho, eu sei só apresentação de impostos, mas eu sei que tem que estar inserido no sistema. Hoje, está todo mundo em cima das infinitas emendas, todo mundo em cima, então elas têm que estar transparente mesmo, para que a gente possa estar fazendo. Mas assim, o caminho não é o Pedro, ele conhece a percepção, você me fala. Mas assim, hoje mesmo, no final, eu não tem isso, mas é tanta coisa que a gente esquece, mas você dá uma lembrada. Mas até eu pensei de falar isso agora nos informes, que é o último item, porque então, essa situação da emenda parlamentar, né? Que a deputada Marinello quer destinar para nós, do Conselho da Mulher, e a ideia era para a gente fazer um grande evento e várias atividades para o mês da mulher.
Mas aí, eles realmente conversaram comigo essa semana, porque o assessor dela conversou, que disse que talvez a emenda não consiga chegar a tempo para o mês de março. Então, daí ele falou assim, vocês podem fazer atividades fora do mês de março? Eu falei, sim, nós podemos. A nossa primeira ideia era março. Mas o conselho, claro que pode, porque ao longo do ano tem várias coisas. Por isso que é legal a gente ter os calendários das secretarias. Porque aí, assim, a gente consegue falar, ó, o Conselho da Mulher então vai, neste dia, promover algo. E poder utilizar esse recurso dessa emenda. Porque então a gente quer capacitações, fazer algum evento, seminários, ciclo de palestras, levar alguma coisa. Então, assim, a gente pode pensar em ações e poder utilizar esse recurso. Porque realmente, para o mês de março, pode ser que não dê tempo. Daí que o Pedro me ligou para falar, então, onde é que a gente poderia usar? A gente não fez um plano de trabalho ainda. Então, seria legal realmente a gente fazer, então vai ser isso, as ideias das secretarias, para depois a gente poder utilizar. E daí, só que aí caiu a outra coisa que assim, eu perguntei para ele, mas assim, esse dinheiro, será que a gente só pode usar comprando itens, ou pode ser com contratação de pessoas? Então, ainda ficou essa parte. Vai ser, porque tem as coisas que só podem coisa, e também, eu já vi acontecer, chega a emenda, chega a emenda, só que daí não faz priorização orçamentária, não adianta nada, eu tenho que andar tudo junto, entendeu? A emenda e conversar na fazenda para que eu acerte aquela suplementação para que eu consiga gastar o dinheiro, porque o dinheiro, a prefeitura é assim, não é só o dinheiro, tem que ter dinheiro e dotação orçamentária. Então, senão eu não conseguir ganhar as coisas, não consigo nada. A coisa que é a sugestão que a gente já isso, os eventos, faça um calendário de eventos, aquilo que vocês precisarem de recursos, já vão ver com antecedência, porque em cima da hora, vocês viram, né? Sim, até uma coisa que eu não falei com o Curumim ainda, mas um dia eu vou falar com ele. Quando as pessoas conversam, eles falam, mande um ofício. Mas, às vezes, assim, eu acho que é uma parte que também é importante quando questionar, e que quando vierem questionar o conselho, a gente também poder ter essa fala. Além de encaminhar o ofício, a gente também precisa saber se realmente nós temos recurso. Porque essa situação do ônibus para Brasília, infelizmente, a gente passou vergonha, porque quando falaram, pode só mandar o ofício, a gente entendeu que então, ó, realmente está encaminhado porque vai dar certo. Mas, na verdade, a gente precisaria saber que o dinheiro sairia do nosso fundo. E nós não tínhamos dinheiro no fundo. E essa informação nós já tínhamos. O fundo ele é gerido por qual secretaria? Então, o Fundo da Mulher, ele está dentro do... Não, ele estava no governo e agora vai ter essa alteração no gabinete. Mas parece que no sistema ainda não migrou. Não, porque quando vem agora, esse orçamento é anual. Agora, então, a prefeitura, ela funciona assim, eu tenho que ter dotação. E aí, é que assim, é o que eu falei, a gente tem que ser claro, Lívia, não vai dar certo. Ou Lívia, nós vamos fazer o possível. Não, eu fiz as compras aqui de volta lá, nós fizemos até coisa, podemos não, o ônibus, só que dentro do fundo. E aí, isso é um pouco muito bom. E assim, tudo então, dinheiro público, ele tem que ser gasto com as questões públicas. Então, por exemplo, a questão de Brasília, falei, assim, ó, o pessoal tem conselho, se precisar de algum evento, desde que a gente tenha dinheiro, conselheiro, não tem problema, desde que ele não seja público, tem algumas coisas que a gente consegue voltar e fazer tudo isso. Agora, eu preciso ter uma representatividade. Então, eu não consigo ir um ônibus para Brasília sem que demonstre quem é a representatividade. Entendeu? Então, vai uma roça, eles têm que ter uma representatividade. Não dá para eu levar a todos. Não dá, porque dinheiro público, você conhece os ideias, tem toda uma série de questões. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter sempre em mente essas questões, que elas são questões que afetam mesmo, como eu disse. Tudo que a gente fizer no planejamento, então, o que é que você quer fazer em março? O que você não? O conselho quer fazer em março. Então, nós temos que ter um calendário em janeiro. Isso, não só o ofício, tem que conversar. Tem que ir lá. E não é o ofício, tem que ir atrás. Onde está o ofício? Onde não está? Porque não esquece que não anda se você ficar atrás, não vai.
lá, eu acho que vai ficar no menos 5 mil. Eu acho que é assim. Isso, mas assim, ó, vai lá, Guilherme, secretário da Fazenda. Eu vou precisar para recebimento de 20 mil. Você consegue suplementar para mim? Entendeu? No começo do ano, tudo é melhor, porque no final, a coisa já acabou. Não, vai ser bom, porque agora a gente vai começar em janeiro, né? Porque a gente começou em maio. Então, eu agradeço muito a todas, porque lá na prefeitura, realmente, né, Cris, a gente foi super bem recebido. E a gente foi mais de 3 vezes. Então, assim, a gente não está tendo problema de recebimento. É só isso, assim, às vezes a gente acaba não conseguindo fazer a pergunta certa. E como quem está lá na prefeitura já trabalha com isso, eles esperam que a gente pergunte e eles respondem. Mas a gente ainda está nesse aprendizado. Mas a gente está recebendo, assim, sim, essa abertura. Então, saiba que a gente vai continuar indo. Tudo bem. Tudo deu certo naquela que vocês foram para o Brasil. O que não deu? Não tinha orçamento para um ônibus. E também essa situação. A justificativa. Por que levar? Quem são essas 40 pessoas? Quem são essas 40 pessoas que precisam ir para Brasília? Isso também precisava ser pontuado. Então, eu acho que isso foi bom para agora nós sabermos o passo a passo. Não, eu sou assim, eu acho que nossa conversa, eu sou muito clara, porque eu sei que depois gera um monte de confusão e que fica ruim para o governo isso, entendeu? Porque gera um monte de confusão, então a gente tem que ser claro. Por que eu não posso ir? Porque é um veículo público, é um dinheiro que eu tenho que ter representatividade. Porque se acontece um acidente, se acontece alguma coisa. Não só isso. Desculpa, eu não sou nem contra nem a favor de ninguém. Mas eu vi o pessoal abrindo as bandeiras do PT. Eu penso assim, um ônibus que nós pagamos. Isso na imprensa, gira. Eu não sou partido. Não estou falando de partido, não sou contra nada. Eu só estou explicando o que é o público. Só falar também, a bandeira do conselho, naquela Se abre do conselho. lembra aquela do conselho? Vamos colocar em parte a conselho. Que daí o Edivaldo explicou que até dá para fazer com uma outra situação. Então, a gente tem recebido, né? Quando a gente consegue fazer a pergunta, a resposta está vindo. Então, a gente vai agora. Vocês estão falando, vamos conversando lá. E assim, agora que nem hoje, não tinha mesmo. Nós compramos tudo, fizemos conta lá, falei, conta aí quanto dá o quilômetro. Aí ele falou, não vai dar. Então, assim, Uma coisa importante também, que a gente também Eu não perdeu muito esse ano. Nossa, Eu tenho as duas ali também. Imagina de primeira Eu tenho ficha, eu dou para secretária, as duas têm um caos. Então é muito bom esse primeiro ano, a gente aprendeu muita coisa. Aí uma outra coisa. Então, assim, por exemplo, se eu fui, eu perguntei para a secretaria, né, que tá, porque você só vai conseguir mexer no valor, no recurso, por meio dessa secretaria, no caso do gabinete, beleza? O valor total do fundo, se tem uma pré-determinação com que você pode usar esse fundo, tem previsão de rendimento interno? Tem um conselho, gestor, esse montou agora. Aí, então, esse conselho gestor também tem que deliberar o uso desse recurso, para depois a taxa ir para o gabinete, aí você consegue aumentar. E se esse valor ele não for destinado, não está na ficha orçamentária, para eu contratar, por exemplo, pessoa física, você não vai precisar, o dinheiro vai ficar lá e você não vai conseguir. Ah, mas é o governo que deixou, não. É a lei, é o regramento. Então, assim, aí a gente não vai entender. Não, Mas então, assim, a gente vai ficar à disposição também, né? Não é assim. É que eu falei, às vezes a gente tem que ser claro em algumas questões. E falar, eu liguei para a Lívia e falei, Lívia. Aí ela falou, daí eu falei assim, ó, assim, vai, mas eu vou ver, vamos fazer as contas. Não, até no registro de preço do ônibus tinha. Que também, se não tiver registro, também não dá. Esse até tinha, mas passava o valor. Mas assim, é isso, janeiro, já pegar isso das atividades já ver na fazenda o que nós temos, o que não temos, se dá para se aumentar, se não dá. Aí isso aí a gente vai falando, vai conversando com o Guilherme, conversando com o meu governo agora, conversando com o governo. Pode mandar.
justiça. Outra coisa que eu ia perguntar. Se você tem conhecimento de como vai ser o edital das empresas, Ainda não, até eu vi que hoje já saiu o edital da Secretaria da Saúde, que eles também estão com vagas, com vacâncias. Então, eu acredito que logo saia o nosso. Mas amanhã, amanhã eu vou perguntar para a Ana mesmo se realmente vai sair na sequência ou se vai ficar junto. Ó, não, então, eu ia falar isso para vocês. Porque está falando porque a saúde é feita na saúde. Não é um lugar, cada um, por exemplo, o meio ambiente, ele vai responder, mas ele que faz o edital. Eu lá na educação, a gente fica aqui Então não está junto esses dois. cada um não é é seu. tudo junto. Então, por isso que eu falei para você, onde você mandar, você tem que cobrar, faça por processo, nada de WhatsApp, nada. Você tem um número de processo que a gente controla onde está esse processo, tá? Porque daí eu consigo ver onde está esse processo, a gente consegue tramitar, entendeu? Sem protocolo, não dá. Nós consultamos para o serviço correto. E porque para mim, tudo bem, eu fico lá na Secretaria de Educação, está tudo ótimo, mas essa distância onde roda tudo é ruim, né? Porque daí você tem que ficar. Aí eu peço para ele falar, eu falo, tudo aí, ele faz ali para poder. Mas com o protocolo você vê. E ele fala, cadê o que eu tô falando? Ele não sei, ele falou que está falando. Então, eu posso ir lá isso, aí no fim a gente viu que estava lá no governo. Mas assim, até chegar nisso, você lembra como protocolo, você guarda esse número, a gente consegue, a gente consegue. E eu acho também que ele falou para mostrar todas as vezes que você protocolou e solicitou. Ia ficar lá, número X, Ali você fez duas, né? é igual ônibus. Daí foi fácil de achar. E aí, o que aconteceu nessa última do presidente do conselho? Ela falou, Lívia, não tem, ele perguntou para mim, cadê o protocolo da Lívia? Eu falei, não sei onde está esse protocolo. Então, ela pegou e cobrou tudo, entendeu, Lívia? Por isso que tem que estar em A ordem. Ana, eu acho que a Ana, ela fica de fazer algumas coisas. Mas assim, Isso, tem que eu sei, a Ana, coitada, ela é uma só. É porque é todos os conselhos. Não, ela é uma só. Não só você, tem a parte de coisa, tem um pouquinho de coisa. Então, realmente fica, mas assim, é protocolo. A gente consegue rastrear e saber onde está. E quantas vezes ela não falou? Porque se você tivesse colocado todas as vezes que nós falamos para você, você ia ter 4 ou 5 ofícios. Como nós não sabíamos onde estava, ela começou a colocar Estava para no nós. governo, não estava no governo mesmo, mas assim, só que até chegar lá, porque a prefeitura roda o tudo. Tem muito. Eu sou louco, assim, Mas é isso, a gente vai. É porque depois, a partir dessa, a gente está sempre mandando pelo protocolo. E aí a gente precisa ver esse convênio para mim mais preocupante do que essa questão do dinheiro do Ministério. É esse. Realmente, a Rose tinha falado comigo, daí eles tiveram uma reunião lá na prefeitura, e aí, depois dessa reunião, ela tinha falado que eles já tinham acertado. Então, eu não sei se foi ela quem conversou diretamente, ou se foi alguém da prefeitura. Eu nessa reunião, a gente estava só que daí, assim, ficou de resolver, mas isso que eu não sei. Porque aqui agora eu capitei, porque na verdade nem é da Secretaria da Assistência, acabou a Rose encantando esse negócio. Porque se você pensar, isso aí é mais ligado à saúde até Do que a Secretaria de Assistência. E aí acabou ficando por conta do gabinete, então só precisaria dar uma também a gente vê. Mas Daí eu pergunto para ela, já vai ter. Beleza, bom, acho que esses seriam os encaminhamentos. Eu queria também só fazer um comentário com vocês, que assim, infelizmente, nessa última semana aqui em Botucatu, nós tivemos um caso de violência que, assim, a semana passada, né, foi feito aquele ato lá na Pinacoteca, né, das mulheres vivas e tudo mais, e daí logo na semana seguinte, esse ato de violência, então assim, que a gente, para reforçar a importância do nosso conselho, para também falar sobre essas questões de violência, a existência da Procuradoria da Mulher agora, que ela, né, já está em funcionamento, a Prefeitura. Então eu queria propor a gente fazer uma postagem no Instagram, divulgando a Procuradoria também, falando que esse é um canal, e falando que o Conselho, né, repudia esse ato de violência que aconteceu. Para que, né, assim, eu sei que acaba talvez sendo uma atitude pequena,
mas de que a gente precisa também se manifestar, porque tá na nossa cidade. Não, já cansou de ver todo dia feminicídio, não tem classe social, não tem nada. Isso aí já assim, virou roteiro, não é para virar roteiro, matam na frente das crianças, mas é um horror isso, quando não mata a própria criança. Então, eu acho assim, eu até estava pensando, de repente, eu sei que um monte de eventos, um monte de conscientização, mas sei lá, eu de repente a gente falar de cultura, pensar nesses nossos projetos muito errado, alguma coisa que a gente itinerante. Eu lembro que da DEI foi feito um teatro de conscientização. A gente poderia falar para a pessoa da vontade, para a gente ver que pessoas se pessoas bastante coisa. E dentro disso a gente até pode, de repente, financiar isso também, né? Fala com o Guilherme. Não, mas eu deveria estar dentro das nossas propostas, assim, porque, nossa, está muito mas eu nem sei o que fazer, porque Lembra aquele material que nós tínhamos feito, Os panfletos. Isso. Então, nós temos que retomar esse material também, para quando chegar março, A gente fez. e aí, se precisarem de canetas, se precisar, a gente vai lá para o lugar, mas assim, a gente precisa pensar nisso também. Essa gente falando que tem de casa, dele também, quando a gente teve essa campanha ontem, uma jovem de 17 anos, foi totalmente agredido. A gente não pode deixar muito no caso, porque a gente tem dificuldade com os familiares da menina, mas ela teve uma tentativa de abuso coletivo por 3 homens. E tem toda a questão da revitimização, da dificuldade dos órgãos de segurança das mulheres, que o tratou agir nesses casos. Mas eles estão passando que a aumentando os casos de câncer do dentro e o coletivo dentro sozinho, a gente não consegue. Risco de violência. A gente não consegue agir de sozinho. E daí o ato da transfobia é mais difícil, porque talvez a vítima quer fazer alguma coisa, mas a pergunta fala que pode, ou a vítima não sabe que tem transfobia é crime, mas é porque é uma jovem de 17 anos, sabe? Eu tenho 19, sabe? Amanhã pode ser eu para vocês que não vão comigo. Eu sei que toda a gente tem medo, mas é porque. Os países estão liberados, né? É melhor ajudar, então é melhor ter se proteger. Você já viu assim, essa questão? Mas eles colocam cumprir, eles sempre colocam cumprir. 3 homens batendo, 2 homens batendo. Quando vão para deixar eles colocam cumprir. Tipo, a gente vai lá e tira o papo. Eles podem me falar assim, Vai, e a cabeça que vai. É a mesma coisa, não é dela, foi violentado, acabou, não é? Eu não sei, você colocou isso, o dia que você colocou isso, eu fiquei pensando nessa questão dos órgãos públicos não darem a devida, né? E aí, sabe, quando eu vou falar, a mulher saiu para sair curta, não, ninguém merece ser. Temos uma condição De diversidade. De diversidade. Você tem aqui no lugar, você não consegue olhar para Então, o pessoal da diversidade parece que tem essa diversidade. A Cláudia, né? A Cláudia ajuda muito eles, porque agora é Cláudio, né? O Cláudio ajuda muito eles. E ele é um advogado também colaborador, né? Não tem um advogado aqui que E ajudou a gente sei no que programa jurídico. Até de nomes, né? eu já vi ele nessa negócio, ele fazendo alguns E ele é é conservado na prefeitura, assim, mas isso é um negócio que você mandou, eu não sei, eu sei universidade Érica, até onde vai a cura da acredito que ela também. Eu também acho que ela também dá essas mesas. Eu acho que a gente pode se ajudar, sabe? Exato. Juntar essas vozes e fazer alguma coisa. Nossa, minha, Depois você vai você faz essa nova de que você falou. Bom, gente, então vamos finalizar. Eu vou tirar uma fotinha da frente. Obrigada pela participação de vocês e a gente continua conversando lá no grupo, tá bom? Boa,
ver se dá para colocar. Acho que dá. Vamos vir aqui na frente, gente, da tela? Não, ainda deixa eu virar um pouquinho lá. Fica isso, não sai. Então, está. Vamos vocês. Agora a lista. Quem não é conselho, põe no embaixo no visitantes. E aí cada um assina na frente da sua secretária. Não. Só que tem essa burocracia lá na prefeitura. E tem que